Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do vídeo do podcast de Denilson Show, entrevistando o volante corintiano aí, Ranielli. E Ranielli aproveitou essa entrevista para revelar os bastidores a respeito daquela treta na final do derby, onde Memphis Depay acabou subindo na bola, acabou aí enlouquecendo os jogadores do Palmeiras, e nesse jogo o Corinthians acabou se sagrando campeão paulista pela 31ª vez. Ranielli também aproveitou a oportunidade para falar da emoção de ser campeão do Corinthians e também contou um pouco da sua história até chegar no Corinthians. Uma entrevista emocionante. Então, bora juntos conferir o vídeo? Passaram o perrengue ano passado. É louco. Mas assim, teu sonho era jogar um jogo. Aí, É. beleza. E ser campeão, irmão? Eu falei isso nas entrevistas até, depois do jogo. O Emiliano falou pra gente antes do jogo, falou assim, a gente já tinha feito 1-0 lá e tinha um jogo de volta. E aí ele fala, rapaziada, antes da gente entrar em campo, imagina só o primeiro minuto depois que o juiz acabar o jogo. Imagina o primeiro minuto. Um clube que tem 35 milhões de pessoas, 50 mil estão no estádio hoje, um clube que há 6 anos não levanta título, 5, 6 anos se eu não me engano. E vocês vão ser responsáveis por isso. Imagina o primeiro minuto depois que acabar o jogo. Imagina aí na cabeça de vocês. O juiz apitou, a gente é campeão. Imagina o primeiro minuto. Aí a gente começou a pensar. Foda, hein? Aí ele falou, então pronto, pra chegar nesse primeiro minuto vocês têm os 90 pra correr agora. É uma guerra, é loucura, não para de correr. Então, na hora que o juiz, não sei se deram um chutão pra frente lá, que ele levanta a mão assim e apita, acaba o jogo, eu desabo no chão. Porque tem muito fiscal de título aí que tá comemorando o Paulista, não sei o que, irmão. Pelo amor de Você é Deus. louco, não Tem pensa um, isso. eu lutei 11 anos, eu falo da minha história, eu lutei 11 anos pra chegar num clube É isso. e poder ganhar um título num clube do tamanho do Corinthians, pra mim é algo que jamais vai ser igualado, tá ligado? Então, quando eu estreiei, eu achei que aquilo ali era o top do que um jogador pode sentir. Mas quando eu ganhei um título pelo clube, o que esse título, o que esse Paulista representou pro Corinthians foi Não cai nessa. gigantesco. Então, Você jogou muito, tá? acabei ali, eu desabei, eu falei, mano, que da hora, eu venci. A gente representou o que representou pro clube. Meu pai tá aqui, meu irmão tá aqui, Top. minha esposa. Então, depois do jogo a gente se abraçou. Pra mim foi sensacional. Não irmão, cai sensacional. nessa do. Eu ouço muito isso do título paulista. Tá maluco. Especificamente o estadual, que eu acho que é o mais difícil. Sem dúvida. O Tite não acha. O Tite acha que é o carioca dele. Brincadeira, Tite. Um beijo, Tite. Beijo, Tite. Beijo, Tite. Eu ganhei o Campeonato Paulista com o São Paulo e ganhei o Campeonato Paulista depois de 10 anos com o Palmeiras. Cara, a lembrança que eu tenho, ela é incrível ser campeão. Por que é incrível? Porque, me perdoa o palavrão, é foda ser campeão. Caramba. É muito difícil ser campeão. É muito difícil. Então, é isso. só as pessoas que falam, o paulista não vale nada, Só um que ganha, tio. o baiano não vale nada, o gaúcho não vale. É que não tem noção. Fala isso pra quem perde. Entendeu, Raniel? Então, assim, eu acho muito legal, e não vai mudar, quando o time ganha e é campeão e comemora mesmo. Lógico. Porque só vocês do dia a dia, eu falo agora que eu já parei de jogar tem 15 anos, mas eu passei por esse caminho. Só a gente sabe ali do dia a dia, que é sofrer pra caramba, que é pressão pra caramba, que é a fase ruim, que é o torcedor Fora a história vaiando. dele até chegar no Que é, Corinthians. você de repente ir num shopping, num restaurante e tomar pavoro dos caras, porque o time não tá bem, porque o Corinthians especificamente, que você joga no Corinthians, tem isso muito aflorado, dessa cobrança. Então quando é campeão paulista, depois de um tempo, diante do Palmeiras, um dos maiores rivais, Sim. não tem como não comemorar. Vocês tinham que comemorar da forma que vocês comemoraram. O sentimento de você ser campeão com o Corinthians, e essa questão que você falou do Ramon Dias, eu ouço muito enfim, nessa bolha nossa da bola, que essa parada da motivação, da frase pra motivar, isso aí não funciona mais. Puto, falou uma parada aí agora Sensacional. do Emiliano Ramon foi Dias bem. pra pensar no minuto seguinte, depois do apito Emiliano. final, o Emiliano, Emiliano que foi o meteu Emiliano essa. que falou? Emiliano. Porra, velho. Demais. E Demais. representou pra gente, né? A gente sabia o que representava aquele título.
em cima de quem foi, Sim. por ter vencido o primeiro jogo. O jogo da final que a gente Não venceu... que eu tenha gostado, tá? Mas tá tudo bem, mano. Vamos dar moral pro convidado. O jogo da final que a gente venceu foi o jogo na casa dos caras, então... Pô, a gente foi campeão vencendo o jogo lá, não foi de brincadeira. E, pô, foi muito merecido. O Abel dispensa comentários, o elenco do Palmeiras dispensa comentários. Os últimos anos falam por si só, pelo clube, a qualidade de jogadores. Então... E vocês interrompem o tetra deles sim, ainda, né? Pra gente valeu muito. E jogar lá, do jeito que foi, a gente guerreando, lutando o tempo inteiro. Aí chega aqui, pênalti no final, o Hugo aparece. Mano, essa historinha. Não, é que essa historinha do pênalti é boa, né? A rapaziada pesou pra cima do Félix Torres. O Carrilho pesou pra cima dele. Tem duas coisas que marcaram eu que tava assistindo o jogo. E aí eu queria que você falasse dessa tua sensação lá de dentro. Além dessa questão do pênalti, onde ele faz o pênalti. E se depois não sei se durante o jogo, aí que você estava ali no campo, se você chegou a ver as lágrimas do Yuri Alberto fora do campo, que ele é substituído, e aí ele fica ali de joelhos, emocionado, contando as horas ali para o minuto depois dos 90 ali, né, para poder comemorar. Você chegou a ter... 90 não, né? 108. Qual que é a tua lembrança desses momentos pontuais, assim, da final? Cara, eu tava muito focado na briga. Na treta que tava rolando. Você tava focado na briga. Tava focado, aí na hora que Yuri sai... Trouxa, velho. É, sério. Tava focado na briga. Ué, é sério. Vou ter que entrar ali, né? Vou ter que entrar. Fabiano, né? Se tiver uma briga, eu fazer gol, eu vou pra briga. Esse vídeo do Yuri, toda a emoção da gente, eu vi depois, eu confesso. Você chegou a ver? Vi, com certeza. A gente acompanha depois. Acabou o jogo, no outro dia à tarde, eu tava lá em casa. Eu, Jacó e meu pai assistindo a final de novo e vendo o jogo. Que da hora. E aí deu pra perceber bastante detalhe, mas nessa hora a gente só conseguia prestar atenção no show da torcida e na treta, né? Porque aí na hora que o Memphis sobe na bola ali... O que você pensou? Na hora que ele sobe, eu falei, não faz isso. Ai, papai. Aí na hora que eu vi os caras chegando no passinho, eu falei, vou ter que chegar ali. Vou ter que ir junto. Vou ter que ir lá. Aí já começa chute daqui, o Martins já arrebenta outro de lá. Eu falei, caralho, esse tipo de futebol aí me propicia. Esse é pra mim, esse aí, pancadaria é pra mim. Mas ao mesmo tempo, você tá brincando aqui, ao mesmo tempo tem que tomar o cuidado, porque daqui a pouco o cara na emoção ali, só deixa um braço, tipo o Martins ali, né? E aí, se começasse a rolar a expulsão ali, putz, aquele final ia ser loucura. Bagunçado. Ia ser loucura. Mas ali eu acho que não acontecia mais nada, irmão. Porque, mano, foi o primeiro jogo que eu vi na vida acabar antes do juiz apitar, mano. E aí, nação corintiana, o que vocês acharam aí da entrevista do volante corintiano Ranieri para o Denilson Show e Chico Garcia? Gostaram da entrevista? Que história impressionante, que história bonita desse jogador que chegou no Corinthians, né, como titular absoluto, depois acabou perdendo a posição para o meio-campo aí, Bidon, e recuperou novamente. Esse cara tá jogando muito, merece ser titular, e um jogador assim diferente hoje. Ele é um pilar do Corinthians, e a história de vida dele falando aí, quando o Emiliano chegou, né, e falou, gente, o que vocês podem imaginar após um minuto aí da conquista do título, né? Quase 40 milhões de torcedor ali, no mundo inteiro torcendo pro Corinthians, quase 50 mil em campo, a família dele tava prestigiando ali, todo mundo na Neoquímica, dizer que foi uma emoção surreal. Também falou um pouco, né, daquele clássico quente que foi do início ao fim, né? Corinthians e Palmeiras é um jogo diferente, não é apenas mais um jogo. Corinthians e Palmeiras é totalmente diferenciado. Sabe que naquele jogo, se você for bem, pode assim, mudar a história da sua vida. Se você for mal também, pode mudar a história da sua vida para um lado negativo. Então eu achei muito verdadeiras as palavras do Ranieri. Um cara educado, simpático, um cara extrovertido, um cara que tem uma cabeça muito boa, sabe aonde está pisando, né, no Corinthians. Dizer que trabalhou muito, né? Foi muitos anos sonhando, né, para chegar num clube tão grande como é o Corinthians. Então, hoje ele sabe dar valor, né? Corinthians não é à toa que saiu da fila aí de quase 6 anos sem conquistar nada, porque tem jogadores do nível do Ranieri
jogador consciente, jogador que respeita a camisa do Corinthians, né? Então marcou o nome na história do Corinthians, aos poucos tá se tornando aí um ídolo da torcida, um cara que é o símbolo da raça corintiana. Então, espetacular, parabéns o Ranieri, parabéns o Corinthians, que conquistou o primeiro título esse ano, mas com certeza virão outros, porque o time está bem ajustado, bem compactado, né? Então o Corinthians, quando tem esse meio campo aí, com o Ranieri fazendo o tripé, José Martini e Carrillo, e fechando o losango aí com o Garro, que infelizmente está afastado do Corinthians por problema de uma tendinopatia patelar no seu joelho direito, né? Na verdade estava nos dois, né? No joelho direito e esquerdo, porém no joelho esquerdo melhorou. O Corinthians fazendo um trabalho muito sério, um trabalho muito bom, com a tecnologia muito avançada, né? Conseguiu resolver o problema do joelho esquerdo, mas infelizmente do joelho direito o Corinthians não resolveu, e por isso o departamento médico do Corinthians enviou aí, mandou o Rodrigo Garro ir tratar na Espanha, né? Foi fazer um tratamento inovador no seu joelho, vai ficar fora. Algumas pessoas falam aí que é em torno de um mês e meio. Outras pessoas falam em torno de até uns 3 meses. Mas o importante não é a quantidade, é que Rodrigo Garro volte totalmente curado desse problema que tem incomodado muito o jogador. Jogador muito importante. Ano passado já estava sentindo, esse ano acabou aí jogando sentindo dor, tomando aí infiltração, tomando aí anestésico para jogar a final contra o Palmeiras do Derby. Tendo visto que na quarta-feira, um dia antes do jogo, ele se machucou. Ele saiu do campo, né, sentindo muita dor. O machucado ele sempre estava, sentiu muita dor. E na quinta-feira o Rodrigão mandou uma mensagem pro Emiliano Dias falando que ia pro jogo. Mas Emiliano e Ramon Dias já estavam montando o time sem o Rodrigo Garro. Mas um jogador que, final, é isso, né? O cara joga no sacrifício, sentindo dor, mas quer aparecer naquela foto de campeão. E ele não comprometeu no jogo, não destacou, mas fez aquele jogo para o Corinthians ser campeão. E na final, gente, não é jogar bonito, é ser campeão. E o Corinthians conseguiu o que está buscando, que é se tornar campeão paulista aí, e diante de um adversário que ainda deu mais, né, valorizou mais o título do Corinthians, porque o Palmeiras é muito difícil, o Palmeiras é um time muito qualificado, né? E infelizmente Hugo Souza também está afastado, está com uma lesão na coxa de grau 2, né? Hugo acabou se machucando aí no jogo contra o Guarani, dia 23 de fevereiro, e veio de lá para cá também sofrendo, né? E agora está afastado, vai ficar menos tempo do que o Rodrigão, mas o Corinthians que estreia hoje na Sul-Americana está sem 2 grandes jogadores, o coração do time, né? O cérebro do time, que é o meio-campista Rodrigão e o Hugo Souza no gol. E no lugar do Hugo Souza, Matheus Donelli já está garantido, com certeza, né? Vai jogar, fez um belíssimo de um jogo contra o Bahia na estreia do Brasileirão, pegou muito. E no lugar do Rodrigo Garro, o Ramon Dias mais Emiliano tem opção, pode afastar um pouco o Memphis Depay e colocar no ataque Roberto e Romero, e pode deixar no ataque Roberto e Memphis Depay e colocar Coronado no lugar de Rodrigo Garro no meio campo. Então, Ramon Dias tem opções, vai depender muito da ótica que ele tá vendo esse jogo contra o Huracan. É um título que o Corinthians busca. Pro Corinthians é inédito, o Timão nunca conquistou a Sul-Americana. Ano passado teve muito próximo, né? Porém, o Ramon Dias acabou vacilando de escalar time errado, substituir errado, e o Corinthians acabou sendo eliminado para o Racing na Argentina. O Corinthians perdeu o jogo lá de 2-0 e, infelizmente, perdeu o título. Eu espero que Ramon Dias, a partir do momento que ganhou o título contra o Palmeiras no mata-mata, Ramon Dias tenha aprendido a jogar mata-mata e ganhe outros títulos agora, como a Copa do Brasil, como a Sul-Americana, que é tudo campeonato de mata-mata, né? E o Corinthians possa sagrar campeão de alguma dessas competições, porque um time da grandeza, do tamanho do Corinthians, não pode passar tanto tempo como passou, né? Aí 6 anos sem conquistar nada. E aí, fiel, o que vocês acharam
da entrevista maravilhosa aí do Ranieri para o Denilson Show, podcast aí, Denilson Show. Vocês gostaram? Eu amei. Achei a entrevista muito verdadeira, uma entrevista de um cara com a cabeça muito boa. Sinceramente, eu já era fã desse cara, agora a partir dessa entrevista ainda virei mais fã. Gente, use espaço no vídeo para vocês deixar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também sua inscrição no vídeo para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.